Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo de Professor. Hoje, excepcionalmente, esse programa está sendo gravado. No entanto, isso não impede de vocês deixarem seus comentários aí, participarem no chat, porque a gente vai responder a todas as perguntas e questionamentos. Eu aproveito aqui para fazer um pedido para vocês. Deixem aí nos comentários ideias, assuntos que vocês gostariam que fosse comentado ou conversado aqui nesse programa Papo de Professor, tá bom? Na medida do possível, obviamente, a gente vai atender as solicitações de vocês ou sugestões de vocês. É claro que, né, sempre que for um assunto que estiver dentro da minha competência de poder estar discutindo esse assunto. E dependendo da situação, né, pretendo futuramente trazer pessoas aqui para a gente poder conversar de uma forma um pouco mais descontraída, tá bom? Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do protagonismo infantil, o protagonismo da criança. Essa palavra protagonismo, se vocês se lembrarem bem, quem é um pouquinho mais antigo na educação, mais experiente como eu, vai se lembrar que lá nos PCNs, nos parâmetros curriculares, nos temas transversais, ela aparecia muito, né? Lá dos anos 1998, pós-LDB, e a ideia do protagonismo. Então, inclusive, alguns programas do governo do estado de São Paulo que levavam materiais para incentivar esse protagonismo através de peças teatrais, coisas relacionadas ao gênero artístico, mas não só. A questão esportiva também era muito ressaltada. Mas afinal de contas, né, o que é ser protagonista, né? Quando a gente assiste um filme, obviamente, todo mundo vai dizer, o protagonista é o artista principal, é o ator principal. Na verdade, não é nem o ator, é o personagem principal, né, que é representado por algum ator. E é bem essa a ideia, né? Então, o que está colocado nos nossos manuais, vamos dizer assim, educacionais, eles vão estar incentivando e dizendo que o aluno tem que ser o protagonista. Isso significa, o aluno tem que ser o nosso ator principal, tá certo? Então veja, mas como é que a gente faz isso, né? Se há tanto tempo, mais de 2 décadas ouvindo isso, né? O aluno tem que ser. E aí agora a gente recebe, agora não, né? Em 2018 nós recebemos uma Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e que lá no final, né, ela apresenta as suas 10 competências gerais. E essas competências gerais, das 10, em pelo menos metade delas, ou quase isso, cita-se ou se faz alguma referência à ideia do protagonismo dos alunos em diversos momentos e diversas situações dentro do cotidiano escolar ao longo de toda a sua trajetória, desde a creche até o ensino médio, tá certo? Então é interessante a gente perceber que isso é reforçado. E aí a gente precisa fazer uma reflexão. Aliás, duas, né? Eu acho que de formas distintas, né? Uma delas é o seguinte: primeiro, se isso está sendo trazido, né? Que escola é essa que a gente apresenta ou proporciona para os nossos alunos é, que eles não têm ou têm protagonismo, afinal de contas? A escola permite que o aluno seja o ator principal, né, de tudo que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo, vamos supor, de rotina de educação infantil. Vamos imaginar assim, tá? Então, numa determinada escola, se organiza toda a rotina e por conta de repente, necessidades particulares de professores ou determinados funcionários, o almoço acaba sendo serviço 9 horas da manhã, porque não dá para servir a meio-dia, porque alguém não vai estar lá esse horário. Só um exemplo bobo, mas não muito, né? Que às vezes pode acontecer isso. Então, quem é o centro da questão ali? São as crianças? Não. Tem 300 crianças matriculadas que vão ter que comer 9 horas porque uma pessoa ou duas não pode fazer a comida mais tarde ou entrar mais tarde um pouco, enfim. Então, são situações assim, né? Essa é uma de ordem muito clara e prática, esse exemplo que eu dei, mas não só. Na sala de aula, né? A professora quer fazer uma atividade, vamos lá fazer uma atividade. Mas vai sujar a sala, né? E aí, como é que vai fazer então? Então, melhor não fazer. O aluno ele não pode interpretar situações, levantar, se manifestar. Então, essas questões elas são para a gente pensar. Eu vejo que na educação infantil, por exemplo, né, de acordo com o que vinham os eixos antes, né, que a gente seguia do RCNE e depois com os campos de experiência,
e com os direitos de aprendizagem, né? É praticamente impossível, se a gente seguir esses manuais pedagógicos, não permitir que a criança seja protagonista. Mesmo assim, ainda pode ser uma falácia, dependendo de como a gente tratar, como nesse exemplo que eu dei. Então, ser o protagonista não significa deixar a criança fazer o que ela quer na escola. Pelo contrário, é deixar a criança se inteirar da situação, ouvir a criança, ouvir o que ela pensa sobre aquilo que está sendo proposto, sobre a estrutura da escola, sobre as coisas que acontecem na escola, e nessa busca de conversa a gente poder atender melhor. Isso é um aspecto. O outro aspecto é a equipe escolar como um todo, junto com as famílias de preferência, olhar para essa criança como realmente a principal peça de toda essa estrutura educacional. Tá? Então, em tese, a ideia é protagonismo das crianças e dos adolescentes é se pensar numa escola, numa educação, onde tudo e toda a estrutura esteja voltada em prol da melhor aprendizagem possível que a gente possa oferecer para essas crianças. Eu vejo que é dessa natureza a ideia desse protagonismo. É claro que aí a gente pode ir avançar um pouco mais, né? Na ideia dele se manifestar, tá certo? Dele se manifestar em relação às coisas da escola. Então, lá no ensino fundamental, por exemplo, uma das coisas que eu fazia, incentivava a fazer quando eu participava da gestão de unidades escolares, era o Grêmio Estudantil, por exemplo. O Grêmio Estudantil é uma possibilidade de representatividade de um grupo, que são os estudantes, e que, de certa maneira, ela sintetiza um pouco essa ideia de protagonismo no sentido dessas crianças e adolescentes poderem se expressar de uma maneira conceitual, de uma maneira realmente oficial, né, através de um grêmio, de uma agremiação, eleitos pelos seus pares e por aí vai. Então, isso é uma forma. Existem várias formas, centenas de formas de a gente proporcionar isso. Mas o que a gente vê muitas vezes, né, é que esse protagonismo, muitas vezes, ele é impedido, ele é bloqueado, né? Muitas escolas, é claro que, como eu disse já anteriormente, as regras são extremamente necessárias. E hoje a gente tem, inclusive, uma dificuldade, os alunos têm uma dificuldade de lidar com as regras. Mas será também que não é hora de rever algumas regras na escola, né? Será que as regras que, quando eu estudei há 40 anos atrás, servem para as crianças de hoje? Porque algumas regras não mudaram, né? Fazer fila no pátio, de repente, né? Coisas desse tipo, fila, né? Enfim. Então, para entrar e sair na sala, enfim, coisas que a gente precisa repensar, né? Não pode ir no banheiro antes, depois do intervalo, coisas que o valem, enfim, um monte de regras que vão encapsulando essas crianças. Então, eu já falei isso em outros vídeos. Eu vejo que a criança ela tem uma certa liberdade, em tese, para se expressar na educação infantil, e isso ao longo do seu estudo vai se fechando. A escola ela vai fechando essa criança num casulo. E aí a gente fecha ela num casulo, não deixa ela se mexer, e depois a gente produz lá né, um animal que não consegue, né, uma borboleta, eu ia falar, mas não vira uma borboleta, né? É o contrário, a gente tem uma borboleta que é encasulada e vira uma lagarta lá no final do ensino médio. Essa é a minha visão, né? Gostaria que vocês comentassem aí um pouco a percepção de vocês sobre isso, né? E essa lagarta a gente quer que ela voe depois, e aí ela não voa, né? Então acho que também a gente precisa repensar as regras, e o protagonismo é isso, né? Não só ouvir, mas é trabalhar em prol. Então é claro que uma boa parte das ações que nós fazemos na escola, nós professores, gestão, funcionários, está ligada à nossa expertise, ao que nós estudamos. Nós somos os profissionais e nós sabemos, em tese, qual é a melhor maneira de proporcionar uma educação de qualidade para esses alunos. Então, muitas coisas vão ser arranjadas e organizadas em função do nosso conhecimento técnico. Agora, tem que estar nesse arcabouço aí, né? Nessa ideia, né? De proporcionar o melhor, a questão do protagonismo. Então a gente não pode pensar em coisas, né, que sejam as melhores coisas do mundo para os alunos, sem levar em consideração o aluno.
e o aluno do século XXI, né, de 2023, que talvez não sirva mais para o aluno de 2024, tá certo? Então a gente precisa repensar isso constantemente, né? Então as formas de avaliação, provas, testes, enfim, a rotina das aulas, a organização das aulas no ensino fundamental 2, principalmente, ou mesmo no 1, são coisas que precisam ser rearranjadas para ontem. Muita coisa não está na mão da escola, do gestor da escola, mas muita coisa é possível fazer, né? Então existem muitas possibilidades, tá? De romper paradigmas, e ouvir esses alunos. E eu, com certeza, ouvir esses alunos e colocar eles realmente no centro das discussões. Percebe? Então, quando a gente faz uma reunião, por exemplo, de conselho de classe lá no ensino fundamental, a gente vai falar do, sei lá, do Jonathan, do Wesley, né, da Vitória, porque não me deixa dar aula, porque é terrível, porque não quer saber, porque isso, porque aquilo. Mas a gente não põe em pauta efetivamente quais as possibilidades, né, de ajudar esses alunos. A gente sequer passa pela cabeça, muitas vezes, de chamar esses alunos e dizer, viu, qual que é? Por que que você não está aprendendo? Ou então, por que que você tem essas reações em determinada aula e não tem em outra, por exemplo, né? E assim, é muito possível que eles, da forma deles, nos contem, ou nos deem alguma pista, pelo menos, de como a gente pode melhorar a nossa aula. Então, eu vejo que o protagonismo dentro, né, da questão educacional é esse. E eu sou, na verdade, totalmente favorável a gente olhar para isso. O aluno deve ter voz. Quanto mais voz o aluno tem, no meu entendimento, mais responsabilidade a gente atribui para ele. E quanto mais responsabilidade a gente atribui para ele, em tese, ele tem que se responsabilizar com o projeto da escola, com a parte técnica que a gente promoveu para ele. Percebe? Então, veja, pode ser que esse contrato entre escola e aluno, professor e aluno, ele precisa, né, ser ajustado o tempo todo, tá bom? Então não adianta a gente fazer um contrato impositivo, como foi feito na minha época, e talvez nem muito. Eu dou aula numa faculdade formando professores, agora em 2023. Tenho alunas lá que recém saíram do ensino médio, e quando a gente discute algumas questões da escola impositiva, veja só, elas acabaram de sair do ensino médio e elas relatam coisas assombrosas sobre escolas impositivas, sobre proibido isso, proibido aquilo, e sobre não ser ouvido, sobretudo sobre nunca jamais ter sido ouvido em nada, e que diz respeito à escola. Então, acho que essa é uma coisa para a gente pensar, tá bom? Eu não estou dizendo com isso que isso é uma solução de todos os problemas, óbvio que não é, mas, numa sociedade como a nossa, que está em constante mudança, né, e cada vez mais rápido, né, não ouvir, não perceber, não olhar para as estruturas, para os materiais, para tudo que a gente organiza e não ouvir a principal, o principal ator de tudo isso, que é o aluno, ou melhor, entender que o aluno é o principal ator de tudo isso, nos vai levar sempre aos mesmos erros, provavelmente. Bom, lá no começo eu disse, então, que tinham dois aspectos. Esse é um, que é o pedagógico, tá? Um outro aspecto, eu acho que é importante também, que é o econômico e político, né? Aliás, os dois são políticos. Antes de eu continuar, eu queria pedir para você aí novamente, tá? Você que entrou aí agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu estou dizendo aqui que vocês podem colocar temas aí que gostariam que fosse debatido no conversa de no papo de professor aqui com vocês, tá bom? E lembrando que esse programa hoje, excepcionalmente, está sendo gravado, porque eu tinha um compromisso no dia, tá bom? De qualquer maneira, fica aí, eu vou responder a todos os comentários na medida do possível para vocês, beleza? Bom, o segundo aspecto que eu chamei de econômico, ele tem muito a ver com o nosso mundo capitalista, né? Onde existe uma pressão, né, das empresas, né, alguns gostam de chamar de mercado, né, enfim, para que os alunos, né, para que a escola, na verdade, né, produza pessoas que vão trabalhar nesse mercado de trabalho. Afinal de contas, inclusive, né, isso é uma das atribuições da educação brasileira. Está lá como os princípios constitucionais, né? Educar para a cidadania, blá blá blá, e para o trabalho. Está lá na LDB a mesma coisa. Então,
essa é uma questão. E protagonismo tem a ver com isso. Por que que tem a ver com isso? Porque o aluno, o mundo do mercado de trabalho, ele mudou bastante, né? Eu fui metalúrgico um bom tempo da minha vida, e já peguei um pouco essa mudança em meados da década de 90, com toda aquela mudança que houve na estrutura produtiva do Brasil, Fernando Collor, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar. E aí a gente passou de uma indústria, né, que estava acostumada ali cozinhar um pouco o galo, ter bastante recurso por conta de uma ciranda financeira né, que investimentos que os empresários ganhavam dinheiro no mercado financeiro e a produção estava em segundo plano, então tinha muita gente trabalhando. De repente a coisa começou a secar e, por exemplo, onde eu trabalhava, eu operava uma máquina, né? Quando eu me dei conta, eu estava operando 4 máquinas. Os outros 3 colegas tinham sido mandados embora. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa boa, tá? De jeito nenhum, mas é uma mudança de paradigma. Isso porque as máquinas que eu operava eram máquinas antigas, arcaicas, de certa forma, né? Nessa mesma empresa foi comprada uma máquina na época que era uma máquina informatizada, computadorizada, que fazia lá, depois de uma programação, ela gastava em torno de 20 segundos para fazer uma peça que eu demorava 1 hora para fazer antes, né? E isso foi tomando nossa vida, certo? Muito bem. Bom, essas questões aí que eu estou reportando, né? O que que eu quero dizer com isso, na verdade, né? Houve uma mudança, né, nas últimas 2 décadas muito radical que já vinha acontecendo, que é a questão tecnológica. E a pessoa lá na ponta do mercado de trabalho, que eles esperam hoje, não é mais aquela pessoa que ia para uma máquina e ficava lá operando aquela máquina por 30 anos e depois se aposentava. Precisa de pessoas que resolvam problemas, precisa de pessoas proativas, né? E então, obviamente, o nosso currículo, a nossa BNCC, ela tem uma influência das grandes corporações, né? Não vamos ser ingênuos de achar que as 10 competências colocadas lá no final do BNCC foram pensadas única e exclusivamente por educadores. Obviamente que não foram, né? A gente precisava pensar o que que a gente vai produzir lá no final da linha educacional, que no ensino médio, que tipo de jovem eu preciso? Eu preciso de um jovem proativo, e se a escola não muda, não olha para esse aluno como protagonista, não permite que ele fale, se ela vai fazendo o que eu falei lá, né? Se em tese é teoria. Então, na verdade, eles precisam de um jovem que vá atender as necessidades do mercado. E a escola, né? Como eu disse lá no começo, que eu estava falando, se ela pega a borboleta e vai encapsulando ela e entrega para o mercado uma lagarta, fica difícil. O mercado quer a borboleta, ele não quer a lagarta, tá certo? Então, isso é ruim se a gente for analisar do ponto de vista do capital e fazer uma crítica marxista toda aqui, a gente vai viajar e vai dizer, não, olha, né, a escola não vai atender, a escola tem outro objetivo. Mas, no fim das contas, vamos pensar de uma forma um pouco mais racional, do jeito que está, né? Para fazer isso, a gente precisa fazer uma revolução, acabar com o mercado, com propriedade privada, e aí a gente pode repensar a sociedade como um todo. Mas como não é isso que a gente está em pauta e isso não está nem perto de ser pensado, a gente precisa pensar em produzir um aluno, né, entregar um aluno que vá de fato atender em certa medida essa demanda do mercado de trabalho, porque isso vai, óbvio, favorecer os patrões, mas vai favorecer esse menino também. Hoje o que a gente mais vê é meninos que se formam, aliás, nem se formam mais no ensino médio, né? O abandono é absurdo, mesmo sendo obrigatório, e que os que se formam não conseguem muitas vezes acessar. Certa vez aí eu estava comprando uma peça de elétrica numa loja e o rapaz que estava sozinho lá, aí comecei a conversar com ele, o dono da loja, ele disse assim para mim: puxa vida, né? Eu contratei um rapazinho aqui para mim organizar os estoques aqui, mas viu, o cara não conseguia separar componentes que são claramente diferentes. Faz uma bagunça danada aqui. Tentei, ensinei, ficou aqui um mês aqui, não aprendeu, né? Não tinha disposição, né, para aprender. Então veja, a gente está matando a disposição de aprender dos alunos? Será? É uma pergunta, não sei, né? O que importa hoje para o mercado de trabalho? Você não precisa necessariamente entregar uma pessoa formada em técnico em alguma profissão. Até porque
Boa parte das profissões que nós tínhamos na minha época nem existem mais. Boa parte das profissões que estão sendo produzidas agora em escolas técnicas e em faculdades, daqui 10 anos não vão mais existir. Então, o que a gente precisa são de pessoas que estejam disponíveis, dispostas a aprender, que é uma máxima de um dos pilares da educação que vocês sabem. Então, a pergunta de novo é: nós estamos ensinando o nosso aluno a aprender a aprender? Porque é essa a questão. E para que ele aprenda, a gente precisa ouvi-lo. E para ouvi-lo, ele precisa ser o protagonista, ele precisa estar no centro das nossas atenções. Se ele não estiver no centro das atenções, como é que a gente vai fazer? Tá certo? Então, gente, fica aqui então esse vídeo hoje, né? Uma reflexão, um vídeo um pouco mais breve. Não tem aí um tempo muito certo dos meus vídeos, mas a ideia é a gente provocar aí umas discussões, né? E vamos seguindo aí. Deixem seus comentários mais uma vez. Agradeço pela audiência, pela paciência e vamos tocando. Um abraço para vocês e até o próximo.